Pode se assentar, queridos. Boa noite, graça e paz para o teu coração. Amém. Nós ainda estamos definindo a estrutura desses nossos encontros, conforme aquela proposta que eu anunciei aqui no domingo. E hoje a ideia seria a gente reunir em 3 lugares. Seria São Pedro, Jardim Esperança e Cabo Frio, por questão de logística de mobilidade, né? Mas hoje tem mais gente aqui sem ser de Cabo Frio, né? A gente falou Jardim Esperança e adjacência. Obrigado, gente. Eu acredito que na próxima semana a gente poderia acatar essa proposta da localidade, porque eu sei que não é fácil para os irmãos, essa mobilidade, principalmente o pessoal que mora lá do outro lado da ponte, né? Mas o que eu queria dizer também, que é importante, hoje, dependendo do tempo que a gente fosse começar aqui, a proposta seria a gente fazer naquele esqueminha, né? Fazer 2 blocos, não é pesado, né? Você tem como comer uma porção, respirar, receber mais uma. Entretanto, pelo horário, não vai dar para a gente fazer isso. Senão vocês vão sair daqui muito tarde, ainda vão semear em missões, comendo pastel, tomando suco, não é isso? Então, assim, o que eu quero pedir aí o pessoal que vai estar junto aqui na semana que vem, que a gente comece, Tiago, 8 horas em ponto. Ia ver se, de repente, 8h15, assim, a gente começava a dar um start já, para a gente ganhar tempo, né? E aí, quando a gente se move para ouvir a doutrina, a gente precisa de uma disciplina pessoal, disciplina de pontualidade, disciplina de registro que você vai ouvir, né? Para você ruminar quando chegar em casa, que a ovelha rumina, a ovelha é um animal que rumina, né? Então, a gente quer ver se acerta para a semana, ver se mantém essa proposta das localidades. E o pessoal aqui de Cabo Frio, que vai estar aqui conosco, a gente vai estar iniciando a reunião dentro do tempo mesmo, máximo 8h15, a gente começa a falar aqui, tá bom? Amém? Vamos orar mais um pouquinho, no nome de Jesus. Pai, queremos te agradecer por esse dia, porque nós temos a certeza, a convicção que o Senhor nos supriu, que o Senhor nos guardou, que o Senhor nos direcionou, que foi mais um dia que certamente nós experimentamos o Teu amor e o Teu cuidado por nós. Queremos te agradecer no nome de Jesus, também por esse momento, pela honra, pelo privilégio de podermos estar juntos em nome de Jesus. Isso já é um grande ganho para todos nós, porque sabemos que o Senhor, como um Pai bondoso, amoroso, o Senhor não se contenta apenas em estar presente, mas o Senhor se manifesta como já tem se manifestado, falando, tocando pessoas, aquecendo aqui os corações. Nós queremos te agradecer pela honra, pelo privilégio de participarmos de um tempo como esse. Pedimos a Ti, no nome de Jesus, que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, que o Senhor renove nossas forças físicas, emocionais, espirituais, que possamos administrar esse tempo, ó Deus, segundo a Tua vontade, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, fala aos nossos corações, que o Senhor precisa comunicar, possa chegar até o Teu povo, possa chegar até nós, de forma clara e sem impedimento. Que venha a nós o Teu reino, que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, ó Deus, se manifeste nesse lugar em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, para que a gente tenha um melhor aproveitamento, possa assimilar,
É possível que a gente toque esse assunto aqui em 2 blocos, não tem problema, né? Que a gente vai na medida certa e não enfada, né? Como diz lá as escrituras, as muitas letras não fazem delirar, né? Mas é bem fato que Deus segue falando sobre preparar uma próxima geração. Deus segue falando de várias formas, de várias maneiras, sobre um novo ciclo, sobre um novo tempo bom que Ele está estabelecendo para a sua igreja. E nós sabemos, podemos afirmar com toda a convicção, que o caminho para esse novo tempo, o caminho para esse novo ciclo, é certamente a restauração da paternidade espiritual. Não sei se eu citei aqui no domingo, mas se eu citei, eu quero falar novamente. Mas eu lembro que nós vivemos um tempo muito bom. Falei isso aqui domingo, quando nós perguntávamos aos irmãos, né, que é o teu pai na fé, e nós não tínhamos respostas assim, divagadas, subjetivas, nós tínhamos respostas seguras, respostas firmes. Irmão, quem é teu pai na fé? Quem cuida de você? E a pessoa dizia, é fulano, com alegria, né? Fulano, ciclano. E como consequência, como resultado disso, nós vivemos assim um dos tempos muito bons de uma multiplicação, não só quantitativa, mas também qualitativa, né? Eu espero que esse tempo aqui nosso, até hoje mesmo, você possa sair daqui com essa convicção no teu coração. E se você ainda não tem, precisa de mais luz sobre isso, eu espero que a palavra abra os teus olhos, que você possa orar a Deus de forma clara, pedindo ao Senhor que te dê essa âncora de um pai, de uma mãe espiritual, que possa te mentorear espiritualmente, que possa cooperar com a tua caminhada, no nome de Jesus. Que é bem fato que nós precisamos buscar a Deus, buscar intensamente o Senhor, para um retorno a essa prática tão essencial à vida da igreja. Que prática é essa? A prática da paternidade, da maternidade espiritual. Eu destaquei alguns textos base. Você está aí com alguma coisa para anotar? Um tablet, um caderno, um celular, mas anotei alguns textos base. Romanos 8, 14, 16. Diz assim, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito da escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Deus tem como meta o cumprimento do seu propósito, amém? Deus tem um foco, Deus tem uma meta, que já estava no teu coração antes da fundação do mundo, e Deus segue firme no seu coração, tendo como meta o seu propósito. Aliás, qual é o propósito eterno de Deus? Aliás, qual é o propósito eterno de Deus? Antes que houvesse qualquer coisa, antes de tudo, Deus já tinha um projeto, Deus tinha um plano de ter para si uma família de muitos filhos, diga muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Esse é o lindo e maravilhoso projeto eterno de Deus. E o cumprimento desse projeto, ele fica inviável,
ele fica impossibilitado quando não se tem pais e mães espirituais. Porque quando se fala em muitos filhos semelhantes a Jesus, quando se fala em quantidade e qualidade, não é possível alcançarmos esse resultado sem a presença, sem a participação, sem a atuação de um pai e de uma mãe espiritual. Então nós podemos afirmar que a paternidade espiritual é o meio pelo qual o propósito de Deus se cumpre em nossas vidas. Por isso que quando nós fomos salvos, como lemos aqui no texto, nós recebemos da parte de Deus. Olha o que está embutido no pacote da salvação. Olha o que está embutido na dádiva da salvação. O texto diz que nós recebemos da parte de Deus o Espírito que clama: Abba, Pai. Abba, Pai. Essa palavra é uma palavra originária do aramaico que significa paizinho, o meu paizinho. Então Deus, que tem como meta um propósito lindo, maravilhoso, quando nos salvou, nos reabilitando para o seu propósito, Ele nos capacitou, Ele nos deu um espírito através do qual nós podemos clamar: Abba, Pai. João capítulo 1, verso 12, o texto diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então um adágio popular equivocado: se todos são filhos de Deus, não é verdade. Baseado nesse texto e alguns outros textos das Escrituras, o texto faz uma distinção entre filhos e criaturas. Nós deixamos de ser criaturas e nós passamos a ser filhos de Deus quando nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Quando com a nossa boca nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós saímos daquela condição de criaturas e nós nos tornamos filhos de Deus. Isso é maravilhoso, né? Isso é bom demais. Outro texto, 2 Timóteo capítulo 2, verso 1, Paulo escrevendo a Timóteo, seu discípulo, ele diz: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Por que a paternidade, né, nós falamos da grande importância da paternidade, porque se nós não praticarmos, não vivermos nesse nível, né, que está no coração de Deus como família, nós não vamos conquistar, não vamos alcançar o propósito eterno de Deus. Por que mais a paternidade espiritual ou a maternidade espiritual é tão importante para a nossa vida? Primeiro, eu destaquei alguns pontos mais importantes. Se a gente for falar dos aspectos importantes da paternidade espiritual, nós vamos falar muita coisa. Estou destacando os mais importantes. Primeiro, a paternidade espiritual produz maturidade, amém ou não? É possível uma criança se desenvolver emocionalmente, até fisicamente, sem a participação, sem a atuação do pai? Uma vez aqui no Brasil, eu sei que o chileno gosta de doce de leite, eu queria agradá-los e eu comprei um doce de leite nosso e dei para ele. Aí eu senti que ele não fez muita festa. Ele comeu doce de leite, ficou meio... Não gostou não, irmão. E ele falou que o deles era melhor, que ele chama de marrá. E aí quando chegamos no Chile, eu falei: eu quero provar aquele marrá para ver se é melhor do que o nosso doce de leite. Fiquei assim, boquiaberto. O negócio é muito gostoso, a textura. E aí eu trouxe marrá. Acho que o Rony estava comigo, trouxe também. É um pacotinho de 1 quilo, né? E aí lá em casa as crianças provaram do marrá. E aí meu filho já não queria comer a comida normal, só queria comer marrá. E eu tive que dar um fim no marrá, porque senão ia ficar ruim o negócio. Então, o filho, ele depende do pai para crescer fisicamente, de forma saudável. O filho não tem consciência, maturidade para comer com as devidas composições nutricionais para que ele possa crescer. O filho depende do pai para crescer emocionalmente. Então,
sem paternidade, sem maternidade espiritual, não tem maturidade. Paulo escrevendo aos 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 11 e 12, vou citar esse texto, tem tantos outros, mas vou destacar esse texto. Ele diz: sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para que vocês possam viver do modo digno. Nesse texto, Paulo está dizendo que, como pai, ele exortava, ele consolava, ele admoestava, para que o filho vivesse uma vida digna na presença de Deus. Exortar é repreender, exortar é inculcar, botar na mente. Exortar é induzir, exortar é criticar positivamente, e tantos outros significados dessa palavra exortar, admoestar. Ele diz que ele exortava, consolava, admoestava. Hebreus capítulo 2, verso 8, diz que o pai, ele disciplina o seu filho, e a disciplina, conforme está ali em Hebreus, ele tem um objetivo. Está projetando ali? Hebreus 12, 8, põe ele enquanto eu vou. Gálatas 4, 19, eu quero ver esse texto. Gálatas 4, 19 diz, aqui, vamos dar uma olhada nesse texto aqui também. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, esses todos aí são quem? São quais? Quem são esses todos aí? Quem são? Quem são? Filhos. Então, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo já não sois filhos, mas sois bastardos. O que é bastardo? É um filho ilegítimo, parece, mas não é. E não se engane, tem muito denorexo no meio da igreja. Tem gente que parece, tem cara, com essas canções, acha os livros da Bíblia, mas não tem a essência de um filho, não tem o DNA de um filho. Gálatas 4,19, Paulo diz: meus filhos, de quem de novo sofro dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Meus filhos, por quem, de novo, sofro dores de partos, até Cristo ser formado em vós. Então tem uma meta a ser alcançada. Paulo está dizendo aqui que ele estava pagando um preço, né, de dor de parto. E dor de parto não é mole não, né? Eu já vi duas dores que me chamavam a atenção. Eu trabalhei no hospital. Dor de parto e a dor das pedras. Pedra de rim, cálculo, pedra na vesícula, essas coisas. Pedra dói muito, né? Mas ele está falando de uma dor, de um preço, para que Cristo fosse gerado, visto, notado na vida dos seus filhos espirituais. Efésios 4,13, Paulo segue dizendo, falando algo muito importante também. Ele diz: até que cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo. Ele estabelece também, em Efésios 4,13, um parâmetro, até que cheguemos à perfeita varonilidade, até que alcancemos a medida da estatura, da plenitude de Cristo. Então eu vou aplicar esforço, eu vou aplicar todos os meios possíveis e cabíveis, envolvendo dor, para que Cristo seja formado em cada um dos meus filhos. E Efésios 4,13, ele volta no tema. Ele diz: até que
alcancemos a plena varonilidade, até que alcancemos a medida da estatura da plenitude de Cristo. A vontade de Deus é que seus filhos alcancem a maturidade, amém ou não amém? Quando não é normal um pai biológico, tem o teu filho, e esse filho, o tempo passa, os anos correm, e esse filho não cresce, não é normal, o pai entra em desespero. Eu estava acompanhando a história do menino com o irmão grandão, e o irmão pequeno, e havia um desconforto, uma crise na família, e a mãe estava me contando que ela estava tratando o filho, que ficou pequenininho, em São Paulo, fazendo terapia hormonal, para ver se o menino crescia, e ele estava muito desconfortável, sofrendo alguns bullies, né? Não é normal, quando o pai vê um filho que não está crescendo fisicamente, ele vai dar o seu jeito, ele vai buscar uma resposta. Quando o pai tem um filho que cresceu fisicamente, mas emocionalmente ele não cresceu, é crise também. Ele vai buscar uma resposta, ele não vai ficar confortável com aquela situação. Deus é um pai eterno, a vontade de Deus, o plano de Deus, é que seus filhos cresçam e se multipliquem. Então, e a medida que Ele deseja que a gente alcance, é a medida de Cristo. A medida que Ele deseja que a gente alcance, alguém maduro, é alguém que está evidenciando o caráter de Jesus. Alguém maduro é alguém que está evidenciando as características de Cristo. A gente não canta mais de mim, mais de ti, menos de mim, né? Ou seja, quando nós estamos maduros, é quando há menos de nós e mais de Cristo, porque é até que alcancemos a estatura de Cristo, é até que Cristo seja formado em nós. O que é Cristo formado em nós? É quando alguém olha para a nossa vida e vê menos de nós mesmos e mais do Senhor, amém? Então a maternidade espiritual nos trabalha para que a gente amadureça. O que é ser maduro? Objetivamente, é se parecer mais com Jesus. A paternidade espiritual, através da instrumentalidade, da exortação, do ensino, da disciplina, da demonstração, faz com que a gente vá perdendo mais da gente e recebendo mais do caráter de Cristo em nossa vida, amém? Possuir o caráter de Cristo é o mesmo que ser maduro. Quer repetir essa frase comigo para memorizar? Vamos? Diz: a maturidade, possuir o caráter de Cristo é o mesmo que ser maduro. Novamente, possuir o caráter de Cristo é o mesmo que ser maduro. Como nós podemos avaliar objetivamente se nós estamos crescendo ou não? O Senhor tem uma meta para nós. A meta é que a gente se pareça com Cristo. Quanto mais nós evidenciamos as virtudes de Jesus Cristo, mais maduro nós estamos. Como que eu posso saber objetivamente que há mais de Cristo em mim do que de mim mesmo? Como eu posso saber objetivamente se eu estou crescendo, se eu estou maduro? 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 e 3. Nesse texto, Paulo mostra os principais sintomas da criancice ou da imaturidade espiritual. Ele diz assim, verso 1, 1 Coríntios 3, 1, diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Olha todo mundo ali. Aproveite que semana que vem eu vou escolher o telão. Quero ver vocês manusearem Bíblia. 1, 2, 3.
O verso 3, ele diz assim: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e que andais segundo o homem? Ele está dizendo o seguinte, a gente falou sobre isso aqui domingo: vocês estão impossibilitados de receberem algo mais sólido da parte de Deus. Nem adianta ficar aí fazendo beicinho, carinha, Senhor, me traga as suas revelações, quero conhecer o terceiro céu. Como o Senhor vai dar algo tão profundo, de tamanho valor, para uma criança? Então ele está dizendo que uma criança, ela está privada de um alimento espiritual mais sólido, porque entregar um alimento espiritual mais sólido para uma criança, num termo mais claro, é um desperdício. Ela não vai valorizar aquilo. E Deus é pai, amém ou não amém? É ou não é? Deus é pai e é responsável. Então ele está dizendo que uma criança, ela está impedida de receber algo mais sólido da sua parte. Ele está dizendo: eu dei leite, eu não dei alimento sólido, porque vocês não podem suportar, e não podem suportar porque são crianças. E aí o verso 3 ele diz: porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e que andam segundo os homens? Quais são os dois sintomas de imaturidade apresentados por Paulo nesse texto? Quais são os dois sintomas? Quais? 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 Quantos maduros eu tenho aqui? Ele diz que ele dá um diagnóstico preciso. Tem ciúme, tem contenda, são crianças. Tem ciúme, tem contenda, não tem alimento sólido, tem leitinho. Isso, desse jeito. Então, aí, seria bom a gente pensar assim, lembrar um pouquinho do que é ciúme, né? A resposta do ciúme, a definição, o conceito do que é ciúme, é abrangente. Estou pegando aqui alguns conceitos mais objetivos do que é ciúme. Ciúme é desejo por exclusividade, pode ser? Pode ser? É meu, é meu. Quanta briga tem por causa de ciúme, né? Tem nações brigando por causa de ciúme. Desejo por exclusividade. Se desejo por exclusividade, também é um apego excessivo. Apego excessivo por coisas. Apego excessivo por pessoas. Ciúme é medo de perder. E isso gera tantos transtornos, tantos problemas. Se a gente for enumerar as coisas que estavam acontecendo em Corinto, na igreja em Corinto, quando Paulo diz: olha, vocês são carnais, vocês não estão recebendo algo melhor de Deus, que vocês são carnais, vocês são crianças, então vocês estão com problema de imoralidade, vocês estão com problema de maledicência, rebelião, série de problemas. E isso é evidência de imaturidade. E o principal sintoma, principal evidência de uma criança em Cristo é o ciúme e a contenda. Ciumento se alegra com o sucesso dos outros? Se alegra? Olha, você percebe nitidamente. Alguém chega e conta uma conquista, conta uma realização pessoal. Você percebe assim, às vezes um lado, um outro que se alegra tremendamente. A alegria dele é minha alegria. Que bênção, amado. Às vezes, infelizmente, você percebe pessoas que a fisionomia fecha, ela não se alegra.
Ciumento não se alegra com sucesso alheio. Ciumento tem que ter destaque. Ciumento tem que ter louvor. Ciumento tem que ser mencionado, aplaudido, reconhecido. Eu acho que citei essa frase aqui recentemente, que Deus não nos dá aquilo que nós nos apegamos. Amém ou não? Deus não nos dá aquilo que nós nos apegamos. Por que que Deus não nos dá aquilo que nós nos apegamos? Porque tudo que nós nos apegamos pode se tornar um ídolo na nossa vida. E pode ocupar um lugar que é único e exclusivamente de Deus. Então tudo aquilo que nós nos apegamos, Deus não nos dá. Se eu lembrei aqui aquele trágico episódio do rapaz da bicicleta que morreu numa enchente em São Paulo. A enchente estava levando aquelas águas torrenciais, e ele segurando a bicicleta e a água puxando ele, e o pessoal gritando desesperado: larga a bicicleta, larga a bicicleta. Ele não largou a bicicleta. O que aconteceu? Perdeu a vida e a bicicleta. Então, a Bíblia, isso é um princípio que Jesus fala sobre isso. Nós olhamos as Escrituras que nós devemos perder para ganhar, morrer para viver, não é isso? Aquele que renuncia pai, mãe, filho, esposa por amor de mim, diz que vai ter o cêntuplo de pai, de mãe, de esposa, daí por diante. Então, tudo aquilo que nós nos apegamos, Deus não nos dá, porque vira ídolo. Pode ver, quando você descansa, você fala: Senhor, seja feita a tua vontade, está nas tuas mãos, aí flui. Você fica dando teu jeitinho, dá meu jeitinho para não perder, entendeu? Dá meu jeito, porque não dá para, entendeu? Vou conversar com minha cobertura, vai que... Então vou falar parcial, então não vou falar. Tudo que você se apega, você vai perder. Tudo aquilo que você abre mão, você vai ter. Essa é a lógica do reino de Deus. Mateus 5, que fala do Sermão da Montanha, esse texto clássico conhecido universalmente, ele diz que um tipo de pessoa vai herdar a terra. Que tipo de pessoa que herda a terra? Os mansos. Ele diz assim, o texto diz que os mansos herdarão a terra. Manso e humilde herda a terra. Por que o manso herda a terra? Já parou para pensar nisso? Porque o manso não faz questão dela. Então ele herda, ele faz questão. Perdendo para ganhar, morrendo para viver. Maturidade é a capacidade de abrir mão, e até das nossas razões e direitos, pela unidade do corpo de Cristo. Lucas 14, 33, assim pois, todo aquele que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Tudo é o quê? Tudo. Assim pois, todo aquele que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aí você começa a entender uma expressão de Paulo, quando diz: tudo tendo, mas nada tendo. Eu tenho tudo, mas não tenho nada. Por que eu não tenho nada? Não estou apegado a isso. Isso não dirige a minha vida. Isso não exerce um senhorio sobre a minha vida. Eu tenho, mas não tenho. Eu estou aberto para abrir mão a hora que Deus pedir. Estou preso, estou livre. Estou livre para entregar o meu Isaac a hora que Ele pedir. Entrega teu Isaac. Bom, o maduro, ele tem o sentimento de Jesus. Qual foi o sentimento de Jesus? Filipenses capítulo 2, verso 5. Qual foi o sentimento de Jesus? Maduro tem um sentimento de Jesus. Qual foi o sentimento dele? Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pode passar. Pois ele, subsistindo na forma de Deus, ou na tradução mais clara, sendo Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele não quis, ele abriu mão. Ele não se apegou a essa condição. Não se apegou. Pode passar. Antes, a si mesmo se
esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Pode ir. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Vamos lá. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Pode ir. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha esse texto ali, olha o texto. Enche o pulmão de ar. Enche o pulmão de... 1, 2, 3. Repita ele, por favor. Diz assim comigo: tudo que nós nos apegamos, o Senhor não nos dá. Por que Jesus alcançou isso aí? Porque Ele não se apegou. Ele sendo Deus, a pior coisa que tem para o ser humano, né, na sua essência, é a possibilidade de ser rebaixado. Às vezes a gente confunde e dá o título errado a uma pessoa. O irmão estava conversando com um médico, um neurocirurgião, e perguntou para ele: irmão, você é maqueiro? Ele achou que ele era maqueiro, mas ele é um médico cirurgião. Às vezes você no quartel confunde a patente, chama um oficial de praça, isso é um crime. A pessoa fica muito ofendida. Há líderes eclesiásticos que se sentem mal quando não são chamados pelos seus títulos, são apegados aos títulos. Mas Jesus, sendo Deus, se esvaziou. Jesus, sendo Deus, se fez servo, se fez homem, se fez servo e assumiu a morte de cruz. Sabe quem morria na cruz? Quando as pessoas no templo lá de Jesus viam um cidadão, uma pessoa na rua carregando uma cruz, todo mundo entendia o que se tratava. Era um marginal que estava sendo condenado. Então, andar em via pública carregando a cruz era um criminoso. Então Jesus não simplesmente morreu, mas Ele morreu na cruz para nos salvar dos pecados. Então tudo que nós nos apegamos, nós não vamos ter. Desapega, querido. Diz a pessoa que está ao teu lado aí: desapega. É o carro, é a esposa, é o filho. O que é? Dinheiro, título. Desapega. Pode, tudo que você abre mão, faz aquela oração assim: Senhor, eu sinceramente, assim na minha ótica, eu acredito que isso aqui seria bom para mim, Pai, seria bom, mas em nome de Jesus eu te entrego, seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Está aqui nas tuas mãos o meu Isaac. Toda pessoa que fez sua oração sincera recebeu algo nobre da parte de Deus. Tudo que nós nos apegamos, nós não vamos ter do Senhor. Amém ou não amém? Não seja ciumento. Não tenha apego excessivo pelas coisas nem pelas pessoas. Amém? Ciúme é sintoma de criancice espiritual. Ciúme é sintoma de imaturidade. Pede a Deus: Senhor, eu quero amadurecer. Me ajude a identificar em minha vida toda e qualquer manifestação de ciúme, que eu possa crucificar isso contigo. Se é uma pessoa madura, no nome de Jesus. Qual é a outra evidência do imaturo? Outro sintoma do imaturo, que Paulo fala em 1 Coríntios 3. Qual outra? Contendas. Repita novamente para não esquecer: ciúmes e contendas. Evidência, sintoma de imaturidade. O que é contenda? Também tem muita tem muita resposta para essa pergunta. Contenda é rixa. Contenda é guerra. Contenda é discórdia. Todo e qualquer tipo de contenda, de briga, é uma demonstração de carnalidade e de imaturidade. Tem gente que é brigona, tem uma expressão sisuda assim. Você fica até reticente quando vai cumprimentar. Você quer descontrair, quer quebrar um gelo, você olha para aquela pessoa, você se retrai. Uma pessoa contenciosa é uma criança espiritual.
Essa criança espiritual não pense que vai receber algo mais profundo, mais forte da parte de Deus, que não vai receber. Deus não coloca em nossas mãos, na mão de qualquer algo nobre, valoroso, na mão de uma criança espiritual. 2 Timóteo capítulo 2, 24, Paulo diz que o servo do Senhor não deve viver a contender. Ele deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. O servo do Senhor não deve viver a contender. O maduro não divide, amém ou não amém? Maduro não divide, maduro não tem preferências pessoais, então ele não divide. O que Abraão fez com Ló? Deixou Ló escolher primeiro. Falou: Ló, para que não haja contenda entre meus pastores e os seus, está contendendo muito, tendo muito problema, nós somos parentes, cara. Nós somos parentes, não é normal que um parente viva brigando. Nós somos parentes, irmão. Amém? Somos filhos do mesmo pai, moramos todos na mesma casa. Tem gente que pensa que vai ter um céu melhorado, um céu razoável, um céuzinho pior, né? Um céu melhorado, top mesmo, aquele evangelho 2.1, meu irmão. O evangelho razoável é aquele mediano. O evangelho, o céu fraquinho é aquele crentezinho aí, entendeu? Não sei nem como define esse cristão, mas não tem isso. Tem uma casa só. O que Paulo diz, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em corações humanos, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, é para todo filho de Deus. Amém? Para todo filho de Deus. Quantos são filhos de Deus aqui? Então, nós somos membros de uma mesma família. E nós fomos ungidos por Deus, recebemos o Espírito Santo para amarmos pessoas reais e não pessoas ideais. Nesse meio aí, ó, tem níveis distintos de maturidade espiritual. Nesse meio aí tem níveis distintos de condição espiritual. Mas o Espírito Santo está trabalhando. Se fugir da raia, vai fugir aleijado. Porque é no corpo que somos aperfeiçoados. É no corpo que somos curados. É no corpo que o Senhor se manifesta. Então, maduro, ele não briga por nada. Por que ele não briga? Ele já entregou tudo. Ele já entregou tudo. Ele não briga por nada. Ele não briga, ele não faz questão. Abraão e Ló foi assim. Falou: Ló, não vamos brigar. Vou voltar lá, lembrar no exemplo que eu estava falando. Não vamos brigar, nós somos irmãos. Ele falou: Ló, para onde você quer ir? Aí Ló escolhe lá as Campinas, escolheu por vistas, né? E as suas vistas físicas não deu a ele a percepção de que ali estava Sodoma e Gomorra, que foi a desgraça dele lá na frente. Mas maduro não briga. Maduro dá o outro direito de escolha. Escolhe você primeiro, querido. Tenha você a primazia. Fica contigo mesmo. Vai lá com você mesmo. Então maduro não divide. Maduro não tem preferências pessoais. E esse maduro que eu estou citando não é o da Venezuela, que aquilo está bem. Aquele está um enxofre só. Deus tem misericórdia. Misericórdia. O que o maduro faz na divergência? O que o maduro faz quando há divergência de opinião, quando está aquela tensão das opiniões contrárias? O maduro, ele procura trabalhar, ele age para alinhar o outro e a si mesmo num ponto único. Qual é o ponto? Cristo. Nele tudo subsiste. Eu não vou brigar de faca, de foice, para dizer para você que minha opinião está certa e a gente ficar dividido. Nós temos que brigar mesmo. Sabe para quê? Para os dois se alinharem em Cristo. Será que Cristo resolve tudo? Será que Cristo responde todas as nossas indagações? Ou não? Responde? Cristo responde? Então, se a gente for para Cristo, a gente vai ter a resposta que a gente precisa? Não vamos. Então,
na nossa tensão, no nosso momento de tensão, a maturidade, o desafio é a gente trabalhar, a gente agir para conduzir o outro para Cristo e a si mesmo também. Esse é o segredo da preservação da unidade, porque o maduro ele não divide. Olha, quem anda dividindo aí, estou de mal, vou embora, não quero tomar na IEL, não quero falar mais com criança. Maduro não divide. Maduro ele firma os princípios, as convicções que ele tem, e ele vai trabalhar em cima daqueles princípios. E ele vai trabalhar com foco, ele vai trabalhar para que tudo se converja para Cristo. Divisão é um sintoma da imaturidade. Então vou embora. Está demais, está pesado, vou embora. Vou salvar a minha vida. Quem salva a vida perde. Quem perde a vida, como diz a palavra, ele vai ganhar. Qual foi a solução que Paulo deu para a imaturidade da igreja em Corinto? Paulo deu uma solução. Paulo deu uma resposta para o problema da maturidade na igreja de Corinto, não só para o problema da maturidade, mas para tantos outros pecados que aquela igreja estava praticando em decorrência da imaturidade. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 15, Paulo diz assim: porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias contudo muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Está dizendo assim, ó, vocês têm pedagogos, vocês têm professores, vocês têm mestres, mas vocês não têm pais, por isso que está desse jeito, cara. Por isso que a igreja está uma creche só, não tem pai, tem professor. Irmãos, qual é a realidade que nós estamos vivendo em nossos dias? A igreja está cheia de coach. Esse termo é um termo atual, muito utilizado aí, tem sido muito utilizado. O camarada abre um discurso dizendo, eu sou coach espiritual. E aí tem coach espiritual gospel, coach espiritual esotérico, aí isso aí é infinidade, né? Mas tem coach, tem conferencistas, professores, mas tem poucos pais. Ser pai dá trabalho. E Paulo está dizendo, enquanto não aumentar o nível de paz, paternidade entre vocês, toda essa problemática, essa crise que se instalou de carnalidade, ela não será resolvida. E a solução, ele dá enviando um pai. Verso 17 do capítulo 4. Verso 17. Por essa causa, vos mandei Timóteo, que é meu filho amado, fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Ó, vocês estão cheios de professores, cheios de preceptores em Cristo, pedagogos, mestres. Eu vou enviar Timóteo. Timóteo é um pai, e Timóteo, ele lembrará a vocês os meus caminhos em Cristo Jesus. Ele vai lembrar a vocês, vai mostrar a vocês o caminho para a maturidade. Que nós temos vivido, que é um grande desafio que a gente precisa orar e buscar a Deus, é a restauração da paternidade. Eu não vou me delongar mais, mas no nosso próximo encontro, nós vamos seguir falando sobre o benefício da paternidade. O próximo tópico é paternidade transmite modelo ou exemplo. Amém? Não vou ir mais com vocês, não, vocês vão rodar o zoinho. Vamos orar ao Senhor.
Mas eu quero desafiar você a fazer uma coisa. Você começa a aquecer o seu coração com uma oração bem específica. A vontade de Deus não é que você viva sem essa âncora, sem essa referência no corpo de Cristo, que é a paternidade espiritual. A vontade de Deus é que você tenha alguém para te formar, alguém para te conduzir no Senhor. E nós vamos conversar ainda mais para frente sobre alguns equívocos, alguns sofismas. Quando alguém procura um pai, como é que é isso? Como é que eu sei que alguém tem uma liga assim, tem alguns indícios de que pode exercer esse papel sobre a minha vida? Nós vamos falar sobre crise também. Quais são as crises que acometem essa relação pai e filho? Que no nome de Jesus a gente possa sair daqui seguro de que essa questão da orfandade ela foi resolvida. Se você continuar isolado, desancorado, você é indesculpável diante de Deus.